RX 580 em jogos. Bom, muita gente tem muita dúvida se a RX 580 realmente vale a pena para jogos ou não. Então, nesse vídeo aqui você vai ver vários jogos aqui e você vai descobrir se vale a pena para você ou não. Começando pelo Apex Legends, a gente tá aqui que é um jogo competitivo, tá? Então a gente acaba dando prioridade para o que? FPS, beleza, pessoal? Então a gente aqui tenta chegar no mais alto FPS possível. E como vocês podem ver, a gente tá chegando ali mais ou menos nos 100 FPS. Beleza? Acaba variando ali pra cima e pra baixo e tal, mas no geral a gente pode botar uma média ali de mais ou menos 100 FPS. E como vocês podem ver, tá, pessoal, a placa de vídeo está sendo utilizada basicamente nos seus 100%, ou seja, realmente ela não tem muito pra onde ir aqui, ela tá dando o seu máximo, beleza? Então, se você quer jogar Apex Legends, esse aqui é o máximo que você vai conseguir de FPS, beleza? Indo agora para o Batman Arcanite. Bom, no Batman Arcanite ele já é um jogo um pouquinho mais pesado, tá? Um jogo mais focado em questões gráficas, porque ele é um jogo de história, certo? Então ele sendo um jogo de história, a gente acaba priorizando por questões gráficas. E bom, como vocês podem ver aí, a gente tá tendo um desempenho muito bom, beleza? Jogos de história, jogos que a gente prioriza gráfico, a gente tenta chegar ali mais ou menos nos seus 60 FPS para que seja uma boa gameplay, beleza? Para que você tenha uma boa experiência de jogo. E como vocês podem ver, a gente está até acima dos 60 FPS, o que faz com que, sim, a RX 580 é muito boa para você jogar o Batman Arcanite. Indo agora para o CS2. CS2 é um jogo competitivo, então a gente acaba focando em questões de FPS, beleza? E mano, como vocês podem ver, 200 FPS é totalmente competitivo. Você consegue jogar sim uma ranqueada, você consegue sim subir de patente e tal. Ou seja, se você quer jogar CS2 com as configurações competitivas, que é basicamente tudo no mais baixo possível, para a gente poder ter o mais alto FPS possível, você vai sim conseguir atingir essa meta, beleza? Indo agora para o Cyberpunk 2077, bom, aqui a gente está tentando achar uma configuração equilibrada em questões gráficas e 60 FPS, beleza? Então a gente tenta atingir os 60 FPS e mantendo uma qualidade gráfica um pouquinho mais alta, certo? Porque é um jogo de história. E bom, como vocês podem ver, a gente basicamente fica o tempo inteiro nos 60 FPS, ou seja, sim, se você quer jogar Cyberpunk 2077 com RX 580, você vai conseguir sim jogar o Cyberpunk 2077 tranquilamente, até porque a gente consegue sim manter o jogo bonito, com a qualidade gráfica moderada e atingir os 60 FPS, que é um desempenho muito bom mesmo. Indo agora para o Dying Light 2, a gente está basicamente utilizando todas as configurações no mais alto possível. E bom, como vocês podem ver aí, a gente está acima dos 60 FPS, ou seja, é um jogo de história, então a gente acaba sim priorizando por questões gráficas e a gente consegue sim atingir a taxa de FPS aceitável, né, pra gente ter uma boa gameplay. A gente está até um pouco acima dos 60 FPS, acaba variando bastante para cima ou para baixo, mas no geral sim, é uma ótima gameplay, você consegue jogar tranquilamente o Dying Light, beleza?
Indo agora para o Fortnite, que é mais um jogo competitivo, certo? Então a gente acaba priorizando por FPS. E bom, como vocês podem ver, a gente está acima dos 100 FPS, beleza? Então a gente acaba ganhando bastante FPS por estar jogando com RX 580. E é um jogo competitivo, então a gente diminui a qualidade gráfica ao máximo que a gente pode para atingir o mais alto FPS possível. E como vocês podem ver, a linha do frame time também está muito boa, ou seja, não está tendo stutter, não está tendo micro stutter, aqueles micro travamentozinhos. Você consegue jogar tranquilamente mesmo com muita coisa acontecendo na tela. E mesmo que em alguns momentos caia para baixo dos 100 FPS, a gente consegue sim jogar esse jogo tranquilamente, beleza? Indo agora para o GTA V, bom, a gente está basicamente utilizando todas as configurações gráficas no máximo, só uma coisinha aqui e ali que está desativada, mas no geral a gente está com basicamente tudo no máximo. E como vocês podem ver, estamos acima dos 60 FPS. GTA V é um jogo de modo história, mas caso você queira jogar o GTA Online, você também vai ter um ótimo desempenho. E como vocês podem ver, mano, acima dos 60 FPS já é até exagero, né? Essa questão, já que é um jogo de história. Acima dos 60 FPS para jogos de história acaba se tornando exagero, beleza? Você pode sim optar por uma qualidade gráfica maior ou uma resolução maior, mais pesada, certo? Para você ter a melhor experiência possível com o jogo, beleza? Então, sim, o GTA V na RX 580 você consegue jogar tranquilamente. Indo agora para o Hogwarts Legacy. Bom, aqui no Hogwarts Legacy ele é um jogo que necessita um pouco mais de VRAM, tá? Ele não é um jogo muito bem otimizado. E a gente está utilizando o AMD FSR 2.0, se eu não me engano, no modo qualidade, tá? A gente está basicamente bem utilizando o preset no alto, certo? Todas as configurações no alto. E como vocês podem ver, a gente fica até acima dos 60 FPS, acaba variando, caindo ali para baixo dos 60 FPS. Mas, mano, quando você estiver jogando, se essa linha aí do frame time, se esse gráfico do FPS não tiver na sua tela, você nem vai sentir essa diferença de FPS, beleza? E bom, como vocês podem ver, sim, a RX 580 acaba levando o Hogwarts Legacy ali nos 60 FPS. É claro que vez ou outra dá uma travadinha aqui e ali, isso é questão do jogo, tá? O jogo é mal otimizado, mas se você diminuir uma questão gráfica, quiser diminuir ali, aumentar o AMD FSR, por exemplo, o modo desempenho, certo? Então você acaba extraindo mais FPS da 580. Mas no geral, se você quiser manter um equilíbrio em questões gráficas e desempenho de jogo, sim, a RX 580 consegue rodar nessas configurações bem. Você consegue sim se divertir com o Hogwarts Legacy aqui, beleza? Indo agora para o Marvel's Spider-Man. Bom, como vocês podem ver, aqui no Marvel's Spider-Man a gente também está utilizando o AMD FSR no modo qualidade, beleza? E também estamos utilizando o preset alto. A gente tenta sempre equilibrar aquela questão de FPS e gráfico em jogos de modo história, beleza? Então, o Spider-Man aqui, ele é um jogo de modo história, então a gente acaba tentando achar esse equilíbrio, beleza? E bom, como vocês podem ver, a gente sim consegue ficar acima dos 60 FPS, acaba variando o FPS, certo? Mas sim, você consegue jogar sim o Marvel's Spider-Man acima dos 60 FPS com um desempenho bom e com um gráfico bonito, beleza? Indo agora para o Red Dead Redemption 2, bom, a gente está utilizando aqui uma configuração equilibrada, também estamos com o AMD FSR ativado no modo qualidade, certo? Então
aqui a gente acaba priorizando por questões gráficas. Por quê? Porque é um jogo de modo história. E bom, como vocês podem ver, a gente está ali próximo dos 40 FPS. Cara, isso é basicamente experiência de console, beleza? Então sim, aqui o jogo está muito jogável, tá bonito, beleza? O jogo tá bonito, o jogo tá com desempenho legal, você consegue sim jogar tranquilamente. Pode dar o veredito que a RX 580 consegue rodar sim o Red Dead Redemption 2. Indo agora para o Resident Evil 2 Remake, a gente também está utilizando aqui uma configuração priorizando para questões gráficas, certo? Então a gente acaba priorizando por questões gráficas, beleza? E bom, como vocês podem ver, a gente está acima dos 100 FPS, ou seja, a gente já atingiu a meta ali, a gente já dobrou, né, a meta dos 60 FPS, o que faz com que a gente seja um exagero. A gente pode sim acabar aumentando a resolução, a gente pode sair de Full HD para Quad HD, por exemplo, e manter o equilíbrio de FPS, ou seja, desempenho e questões gráficas, e qualidade gráfica. Então sim, tá rodando muito bem. Indo agora para o Resident Evil 4 Remake. Bom, Resident Evil 4 Remake ele já tem um gráfico um pouquinho mais bonito, certo? É um gráfico um pouquinho mais pesado do que o Resident Evil 2 Remake. E sim, o jogo também é muito bem otimizado. Então, mesmo que o gráfico seja um pouco mais pesado, ainda assim a RX 580 consegue entregar um ótimo gráfico e um desempenho lá nas alturas. Você pode sim aumentar um pouco mais as questões gráficas para ficar ali nos 60 FPS. Ou então você pode aumentar a resolução para ficar nos 60 FPS, beleza? Então sim, a RX 580 acaba rodando Resident Evil 4 Remake muito, mas muito bem mesmo. Indo agora para o The Last of Us Parte 1. Bom, The Last of Us ele é um jogo muito, mas muito mal otimizado, tá? Então se liguem nisso, porque dependendo do momento em que você for jogar esse jogo, pode ser que exista alguma atualização mirabolante que faça esse jogo rodar melhor em outros computadores, beleza? E bom, esse jogo ele vem muito mal otimizado, tá? Então até hoje ele é bem complicado de você rodar em qualquer PC, tá? Você pode ter um PC muito bom, vez ou outra ele é um pouco difícil de rodar mesmo você tendo placa de vídeo topo de linha, beleza? E bom, como vocês podem ver, a gente fica próximo ali dos 60 FPS, acaba variando bastante ali para 40, 50, 60 FPS. E no geral sim, a gente tá tendo uma boa gameplay, a gente tá basicamente com tudo no mais baixo possível, mas ainda assim a gente consegue ter uma experiência ok, beleza? Essa qualidade gráfica lembra muito o gráfico do PS3, beleza? Então se você jogou o PS3, você basicamente jogava em 720p no PlayStation 3, com tudo no mais baixo possível e a 30 FPS. Já aqui na RX 580 você está jogando com tudo no mais baixo possível, mas ainda você tem os 60 FPS e a resolução Full HD. Agora para o The Witcher 3. Bom, The Witcher 3 é um jogo um pouquinho mais pesado, tá? Graficamente falando, ele é bem pesado. Ele sempre foi parâmetro para muita gente, até hoje é parâmetro de questões gráficas, beleza? E bom, a gente tá aqui basicamente ali nos seus 40 FPS, acaba variando bastante, tá? Essa taxa de FPS, mas no geral sim, você consegue jogar o jogo com a taxa de FPS aceitável, com desempenho ok e também com um gráfico bonito,
beleza? Então sim, The Witcher 3 você também consegue jogar tranquilamente. Se você quiser atingir os 60 FPS, você pode diminuir um pouquinho ali a qualidade gráfica, ou então se você quiser cravar 30 FPS e aumentar a qualidade gráfica, você também consegue fazer isso, beleza? Agora para o Rainbow Six Siege, beleza? Aqui no Rainbow Six Siege ele é um jogo competitivo e a gente acaba priorizando por gráficos, certo? E bom, como vocês podem ver, a placa de vídeo está no seus 100%, assim, entregando o mais alto FPS possível, beleza? Então aqui a gente tá, mano, com 200 FPS, isso é muito FPS, ou seja, totalmente competitivo, você consegue jogar totalmente competitivamente, você consegue sim subir de rank, se você tiver no rank baixo, você consegue jogar competitivamente para subir de rank, beleza? Agora para o Valorant, bom, basicamente a gente utiliza todas as configurações no mais baixo possível para ter o mais alto FPS possível. E como vocês podem ver, a gente está sim aqui com uma alta taxa de FPS, cara, estamos acima dos 200 FPS, ou seja, é muito, mas muito FPS, é um jogo muito competitivo, beleza? Então se você tá afim de jogar esses jogos mais competitivos, a RX 580 basicamente vai rodar qualquer jogo acima dos 100 FPS, ou seja, você consegue sim jogar competitivamente qualquer jogo que seja focado mais no competitivo, beleza? E se você quer jogar jogos de história, você vai ter que fazer uma mescla ali entre o médio, baixo, alguns jogos você vai conseguir rodar no alto, mas na sua grande maioria você tem que configurar certinho jogos de história para saber, né, se vai rodar bem ou não ali, e depende de cada pessoa. Para algumas pessoas, por exemplo, 60 FPS em jogo não é necessário, em jogo de história, às vezes 30 FPS já tá bom, então vai de cada um, beleza? Bom, no mais é isso, espero que eu tenha te ajudado e valeu, falou!